E aí, gurizada, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, pessoal, nós vamos dar uma. Não seria bem uma pausa, né? Mas nós iríamos terminar a segunda parte da elétrica do carro. Mas, como foi dito no vídeo anterior, a gente chegou no momento em que tudo se mistura, né? Então, agora nós vamos ter a parte da elétrica, da lataria, né? Da chapeação e do interior tudo meio junto, porque tu precisa desmontar o interior para poder mexer na elétrica, e aí tu já está na lata para poder fazer chapeação, então acaba ficando tudo misturado, né? Então, ao invés da gente fazer o segundo vídeo da elétrica, nós vamos agora dar um pouquinho do gostinho para vocês do que é a parte da chapeação e da pintura do carro. Tá? Isso vai ser muito interessante porque, querendo ou não, nos primeiros vídeos que a gente fez, não é, embora seja importante, obviamente, toda a parte de mecânica que foi feita, os freios, né? Mas não é um atrativo visual. Tá? Agora não, agora vocês vão ver aquela peça já, uma peça pintada, como é que vai ficar a cor, a tonalidade, o brilho com verniz. Então agora chega aquela parte assim que enche os olhos, que dá gosto de ver no carro, né? Então vamos dar essa palhinha para vocês antes de terminar a elétrica e espero que gostem do resultado. Isso aí, vamos lá então. Muito bem, pessoal. A gente vai então agora iniciar aqui a parte da pintura. Tá? Como vocês podem ver, a gente já iniciou aqui a questão com a tampa do porta-mala. A gente lixou toda a tinta que tinha aqui. Tá? Existiam dois pequenos amassados nessas duas áreas. Tá? Provavelmente alguém deixou alguma ferramenta ou alguma coisa dentro do porta-mala que excedia ali o limite de tamanho. Tentou bater essa tampa aqui e acabou criando alguns vincos aqui para cima, tá? A gente rebateu, então, esses dois ondulados que tinha com o martelo e o taço. Então a gente teve que passar um pouquinho de massa, tá? Foi uma camada extremamente fina, deve ter menos de meio milímetro de massa aqui, só para deixar tudo bem alinhado, tá? Aconteceu a mesma coisa aqui, eu ainda preciso abrir aqui o furo, né, das presilhas do friso que vai aqui. Tá, mas aqui também tinha um pequeno amassado que a gente rebateu e passamos massa para corrigir qualquer imperfeição. Quais são os passos que a gente vai fazer agora então aqui, tá? Isso vai ser reproduzido em outras peças do carro, né? Só para deixar claro, tá? Existem algumas partes que obviamente a gente não vai passar por todos esses processos, tá? Por exemplo, o interior ali no assoalho, interior do porta-malas, cofre do motor. Essas partes, elas não necessitam desse tipo de procedimento, tá? Mas então para as partes externas, né, a paralama, aqui a tampa do capô, a tampa do porta-mala, o que a gente vai fazer? A gente então agora aqui fez todo o lixamento, passamos a massa onde era necessário, a gente vai passar uma mão de wash primer aqui, para deixar a lata protegida. Em seguida a gente vai esperar aí um dia para ele secar bem, tá? A gente está com um pouco de umidade aqui, agora a gente está no alto do inverno, né? A umidade do ar está em torno de 85%, é bastante alto. Então a gente vai deixar um dia para garantir que secou bem e ele protegeu aqui a lata. A gente vai fazer então 3 mãos depois de primer PU. Né? Vai ser feito o lixamento com várias lixas. Né? A gente vai demonstrar depois um pouquinho melhor todo esse processo nessa peça. Tá? A gente não vai mostrar em todo o carro, porque esse vídeo vai ficar com 3 horas de duração daí. Mas é isso, então a gente vai passar o wash primer, depois primer PU, 3 camadas, depois a gente passa a tinta, também 3 camadas, e por fim mais 3 camadas de verniz. Sempre, obviamente, né, antes disso a gente vai passar, a gente vai colocar aqui agora um desengordurante, né, um desengraxante, para limpar bem a superfície antes de fazer a aplicação de qualquer etapa desses procedimentos. Tudo que a gente vai passar aqui é da linha Sherwin-Williams, tá? A gente vai usar sempre da mesma marca, tá? Uma marca de qualidade, para a gente garantir, embora não tenha problema, tá? Misturar uma marca com outra, teoricamente todas elas devem funcionar bem umas com as outras. O ideal sempre, tá? Se for possível, é utilizar a mesma marca para todo o processo, porque com certeza esses produtos eles foram testados pela fábrica, né? Todas as etapas do processo têm que ter sido testadas pela fábrica, eles têm que garantir a eficácia 100% desses produtos, né? Então, para garantir que não vai ter nenhum tipo de reação, nada errado, a gente vai todo o processo ser feito com a mesma marca. Tá? Não estou fazendo propaganda Sherwin-Williams, pode usar
a marca que você quiser aí, Maxi Rubber, o que for. Tá? A gente está usando isso aí porque é uma marca que já é conhecida, ela rende bons resultados, tá? Certo? Vamos lá então. Bom pessoal, a gente aqui já fez então, tá? A gente já desengraxou, tá tudo limpo, pronto para ser passado então a primeira demão do primer. A gente vai retirar os cachorros aqui agora do recinto e iniciar. Só uma coisa que eu não comentei aqui, mas é uma dica para quem estiver fazendo isso. Eu molhei aqui o chão, tá? Porque no momento que estiver passando isso aqui, o spray pode acabar levantando poeira que esteja no chão do lugar onde está trabalhando. Isso pode acarretar em algum tipo de imperfeição que pode ficar na lata, tá bom? Muito bem, então a gente já fez aqui a passagem do Wash Primer, né? Eu sei que não dá para enxergar direito aqui, ele fica levemente amarelado assim, mas é muito pouca coisa. Tá? A gente então agora já fez, também desengraxamos aqui, a gente vai passar então agora as demãos de Primer PU, certo? Em seguida a gente vai passar o controle de lixamento e fazer o lixamento conforme for necessário. Tá? Uma coisa só que eu gostaria de mostrar para vocês antes da gente iniciar é o processo que a gente acabou não filmando isso, tá? Mas o processo de retirada da pintura, essa tampa do porta-mala, foi feito com esses discos aqui, tá? O nome disso aqui é strip disc, disco de desbaste de pintura, alguma coisa assim. Isso aqui eu só consegui achar para vender no Mercado Livre, tá? Mas esse disco aqui ele é excelente para fazer esse tipo de serviço porque ele come a pintura sem arranhar a lataria, tá? Ele retira muito, muito pouco material da lataria. A gente vai começar então com o Primer PU. Então depois da gente ter passado o primer, já ele está bem seco, certo? A gente vai aplicar agora o controle de lixamento, tá? O controle de lixamento, ele basicamente é uma névoa bem fina de tinta que a gente passa em cima do primer para a gente conseguir identificar, né, o que a gente já lixou e o que ainda falta ser lixado. Também ele é útil caso exista alguma depressão ainda na lataria, alguma coisa que precisa ser corrigido, consegue enxergar isso aqui utilizando, tá, esse controle de lixamento. Basicamente é isso aí, tá? Eu peguei aqui, comprei 100 ml da tinta preta mais, tinta poliéster, né? Mais simples, tá? Que tinha lá na loja. Pode fazer uma diluição aí, 60 tinta, 40 de thinner para PU e para poliéster, não tem problema. Tá? Pode ser qualquer tinta, isso aqui é aplicado só uma névoa bem fina, tá? A gente vai fazer isso agora então, em seguida a gente vai passar para o lixamento. Como vocês podem ver aqui, eu finalmente achei o par da minha luva. Então agora finalmente eu estou com os EPIs completos para a gente iniciar isso aqui. Pronto, ó, pessoal, como vocês podem ver, ficou só uma névoa aqui preta, tá? Isso aqui é assim mesmo, tá? Ele deve ficar assim. Agora a gente vai esperar isso aqui secar. Quando terminar a secagem, a gente vai iniciar o lixamento. E a gente vai conseguir enxergar exatamente os pontos em que a gente está lixando e se ficou alguma coisa faltando aqui no acabamento. Agora então já com o controle aplicado e seco, tá, a gente vai passar então para o lixamento. Isso aqui não tem segredo nenhum, tá? A gente vai pegar um taquinho, colocar nessa lixa e passar começando com a 320, depois a gente pula para 400 e depois para 600. Quando isso aqui estiver bem liso, a gente já pode então iniciar a pintura da lataria. Então, pessoal, as pistolas que nós estamos usando para fazer a pintura, né? Essa aqui é uma pistola um pouco mais simples, né? Ela tem a ponteira 1.8, a gente está usando essa para passar o primer daí nas peças. E essa aqui então é uma pistola mais elaborada, né? Uma pistola mais profissional. A gente pegou uma com a ponteira 1.3, porque a 1.3 ela consegue servir tanto para passar a tinta, quanto passar o verniz depois também na peça que a gente pintar, né?
gente terminou então aqui a pintura. Tá aparecendo um pouco mais claro aqui no vídeo, tá? Mas essa tinta ela é um pouquinho mais escura do que tá mostrando aqui. A gente fez então, só para passar aqui as fases do processo, tá? Que a gente fez foi o seguinte: a gente dá sempre 4 demãos molhadas, tá? De tinta. As primeiras 4 demãos são sempre iguais. Entre cada demão a gente passa isso aqui, que é um paninho pega-pó. Tá? Como o nome já diz, o que ele faz? A gente espera a tinta secar, né? Dá aqueles 5, 10 minutos para a tinta secar. A gente passa esse paninho aqui, ele é um pouco pegajoso, tá? E ele vai pegar todas as partículas soltas da tinta, né? Aquele pó de alumínio que vai junto com ela. Isso ajuda a homogeneizar a pintura, né? Ela fica um pouco mais homogênea fazendo isso. Então a gente dá aquelas 4 demãos. Depois a última demão, que é a quinta, a gente dá bem empoeirado, tá? Ou seja, a gente afasta mais a pistola e passa mais rápido. A gente faz isso para poder nivelar um pouco, tá? Às vezes acontece das partículas de alumínio se depositarem um pouco mais em um lugar, um pouco menos no outro. Essa demão um pouco mais empoeirada vai soltar muito mais dispersa essas partículas e elas vão cair de uma maneira mais homogênea aqui. Tanto que a última vez que a gente passa daí, esse pano onde a gente realmente captura bastante coisa, vocês podem ver que ele está bastante sujo aqui. Isso aqui só ficou assim na última passada, tá? Que a gente deu depois da quinta demão. Aqui então tá pronto. Eu queria mostrar para vocês a tampa do capô, mas a gente teve um pequeno acidente com ela. Eu deixei ela de pé no lado de fora aqui da garagem, veio o vento e derrubou ela. Embora ela não tenha amassado, ela ficou com alguns pequenos picados e arranhados na pintura. Infelizmente, a gente vai ter que passar a lixa e fazer o processo de novo. Tá? Talvez se tiver algum picado fundo ali, eu vou ter que corrigir um pouquinho com o martelo e depois com a massa. E refazer todo aquele processo primer, depois as 5 demãos de pintura que a gente já deu aqui. Mas então, a gente vai terminar esse capô, a gente vai passar agora para a parte do verniz e mostrar ele pronto como ficou. Muito bem, pessoal, a gente então tem aqui finalmente a primeira peça pronta, tá? Ela já passou por praticamente todos os estágios do polimento, falta ainda um estágio, tá? Então ela não está completamente pronta ainda, mas é a fase de lustro, né, que é a fase final. Isso aqui já está praticamente como deveria ser. Vocês podem ter visto aí no vídeo anterior, tá? Esse brilho aqui, isso aqui não veio de graça, tá? Eu fiz a aplicação incorreta do verniz nas primeiras 2 demãos. Eu não prestei atenção e eu acabei dando uma demão que vocês podem ver ali na parte anterior. Vocês vão notar que ficou bastante casca de laranja, assim, né? Bastante enrugado o verniz. Porque eu tive um problema, acabei errando sem querer ali na regulagem da pressão, tá? Do meu compressor. Então, infelizmente, as primeiras 2 demãos que eu dei saíram ruins. Eu consegui corrigir um pouco disso aí na terceira demão, que eu acabei não filmando. Tá? Ainda assim, eu tive que fazer todo o processo de lixamento aqui com lixa 1200, 1500 e lixa 2000, para depois começar a aplicar as fases do polimento. Certo? Isso aqui então é mais ou menos o que vai ficar. Certo? Isso aqui é a cor, já está tudo pronto agora. Praticamente, né, o brilho está definido, vai ser isso aqui. A gente vai passar agora para todas as outras partes do carro, vai terminar isso aí e a pintura está pronta. Certo, gente? Agradeço aí. A princípio, a gente terminou aqui então a fase da pintura, pelo menos o que a gente vai mostrar para vocês por enquanto, né? Depois, aí mais pra frente, a gente vai mostrar o carro finalizado para vocês. Bom, pessoal, então para finalizar aí, quem ficou até o fim do vídeo, eu vou dar uma diquinha extra aí de pintura, certo? Essa dica aí é para quem quer pintar esses emblemas ou alguma outra parte do carro que tem algum tipo de alto relevo, né? E quer evitar que né, empapelar isso aqui e tentar isolar essas partes pode ser bastante complicado, né? Especialmente em peças um pouco mais complexas que essa aqui. O que eu faço, tá, para conseguir pintar essa parte aqui de cima sem me preocupar em acabar pintando acidentalmente aqui a parte de baixo, é cobrir tudo isso aqui com massa de modelar, tá? O que a gente faz? A gente espalha bastante aqui essa massa, tá? Vou dar só um exemplo rápido aqui, tá? Essa massa que eu tenho aqui ela é um pouquinho diferente das massas que eu estou acostumado a trabalhar.
Hoje em dia a maioria das massas de modelar ela é feita basicamente de trigo e sal e um pouco de gordura, então ela não adere tão bem quanto antigamente aderia. Antigamente as massas de modelar elas ficavam grudando na mão e elas aproveitavam e também grudavam aqui, isso facilitava bastante. Tá, hoje em dia ela sai com bastante facilidade, pode ver que ela não gruda na peça. Tá, essa peça ela já está com primer para plástico, mas mesmo assim é um pouco mais difícil de aplicar isso aqui. Mas o que eu faço, tá? Eu aplico isso aqui, então, né, amasso bem aqui na peça. Depois o que pode ser feito? A gente pega uma espátula, alguma coisa com um pedaço de metal e raspa isso aqui, tá? Não vai ficar perfeito, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Mas o que acontece? Se raspa aqui inicialmente, tá? E o que ficou ruim aqui, a gente consegue corrigir com um pouco d'água, tá? Como isso aqui é basicamente, como eu falei, isso aqui é trigo, né? Isso aqui é orgânico. À medida que vai passando água aqui, vocês podem ir fazendo isso aqui com o dedo, isso vai ficando liso, tá? Depois é só secar e deixar secar bem isso aqui, tá? Deixar um tempo no sol, alguma coisa assim, e pode passar, né? Limpa bem aqui, depois com um cotonete, alguma coisa, para garantir que não ficou nem um pouco de massa na parte que vocês querem pintar. Passa as demãos de tinta aí que vocês querem e está resolvido. Tá? Só para demonstrar, aqui eu tenho, tomar cuidado aqui, isso aqui é o que eu já fiz com a parte do símbolo do Del Rey. Tá? E eu estou usando essa técnica principalmente, aqui já está pronto, tá? Vou dar um exemplo de como ficou já pronto, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o emblema original da concessionária onde o Del Rey foi comprado originalmente, 0 km, e eu queria manter isso aqui como parte da história do carro, né? Eu não queria botar fora isso aqui. Isso vai na tampa traseira ali do porta-mala. Isso aqui, assim como os outros símbolos aí do Del Rey, estava completamente apagado, né? Tava tudo em preto. Então vocês podem ver aqui é bastante complexa essa figura aqui, fica difícil, né, de tentar isolar isso aqui com papel ou com algum outro tipo, né, de, sei lá, fita, crepe, alguma coisa assim. Então usei essa técnica aí para poder isolar isso aqui e depois poder fazer a pintura. Certo? Aqui eu ainda vou passar um verniz, mas já está a princípio tudo pronto aqui. E vou fazer a mesma coisa nessas outras peças. Tá bom? Agradeço aí para vocês por terem visto esse vídeo. A gente vai demorar ainda um pouquinho, né? A gente está andando a passo de tartaruga aí com essa reforma do carro, mas infelizmente é assim mesmo, né? Isso aqui não é o nosso trabalho, é um hobby. A gente faz sempre que a gente tem um tempo aí no final de semana. A elétrica está bem difícil de terminar, porque é um trabalho chato de fazer, muito chato, é a parte que eu mais odeio de mexer no carro. Na verdade, a única parte que eu não gosto mesmo de mexer no carro é na elétrica, então eu estou adiando isso o máximo que eu posso. Mas provavelmente o próximo vídeo aí que a gente vai soltar vai ser a conclusão da parte elétrica. A gente ainda tem também para fazer então um vídeo da elétrica, né, a parte 2, o vídeo de funilaria do carro, o vídeo do interior e para completar daí a finalização a gente vai fazer daí um outro vídeo com a apresentação do carro pronto. Certo, gente? Muito obrigado aí pela atenção, um abraço e até mais.